Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos no verão, já em pleno mês de férias, calor, sol e corpos esbeltos espalhados pelos areais. Ou então não, metade dos ouvintes acaba de correr para o espelho para confirmar que o inverno, a pandemia e a vida sedentária passou uma fatura e acrescentou uns quilos à balança. Mas sem pânico. A única dieta que vos posso prescrever hoje é ouvir este podcast, que, como sabemos, é baixo em calorias e rico em boas conversas. Subscrever e partilhar também tem pouco gasto de energia e grande efeito na comunidade. Por isso, arrumem os talheres e fechem a boca. Afinal, só há uma maneira de engordar e outra de emagrecer, e é exatamente a mesma. Engordamos quando comemos mais do que a energia que gastamos, e o contrário também é verdade. Gastar mais energia, fazer exercício e cortar na ração costuma funcionar. Mas não é assim tão fácil, pois não? Estou a ficar com um ratinho, está a dar-me uma fomeca, estou capaz de comer um elefante. Come, rapaz, come, que quem não é para comer não é para trabalhar. Como veem, temos múltiplas expressões que nos falam da comida, de comer muito. Quase sempre são expressões de elogio ou celebração da santa, doce, salgada ou recompensadora comida. E depois admiramos-nos que nos dê para a engorda. O nosso apetite goloso só tem paralelo com a nossa pressa para emagrecer antes do verão. E este programa é sobre isso, sobre o nosso diálogo com a balança e com o espelho e com o nosso nutricionista de eleição, se ele existir. Ou então o nosso mergulho na internet, nas 1000 dietas que a moda nos mete em frente aos olhos. Há mesmo muitas. E eu fui pesquisar algumas, escolhi 3. Por exemplo, a dieta paleolítica, também conhecida como a dieta do homem das cavernas, que se concentra habitualmente em alimentos que se encontram na natureza. No fundo, saia da caverna e é o que apanhar: carne, peixe, frutas, fugindo, claro, dos alimentos mais industrializados. A boa notícia é que não é preciso contar calorias para esta dieta. No máximo, é só encontrar uma caverna. Mais radical é a dieta low carb. O nome disto tudo é cortar nos carboidratos e dar preferência a alimentos ricos em proteínas e gorduras boas. As carnes, os ovos, o queijo. É utilizada para perder peso e também ajuda a reduzir o risco de doenças graves, nomeadamente cardiovasculares ou diabetes. Mas pode oferecer menos vitaminas do que aquelas que precisamos. Eu gosto desta terceira, a dieta mediterrânea. A nossa, a portuguesa, inclui frutas, verduras, peixes, limita as gorduras não saudáveis, ainda por cima diz que é boa para o coração. E há uma quarta dieta, não sei se é exatamente uma dieta, é o chamado jejum intermitente. Não é bem uma dieta, é uma espécie de horário dos comboios. Ora comes muitas vezes durante um tempo, ora passas umas horas valentes sem comer. Mas há muito mais dietas e muito mais pessoas a querer perder desesperadamente peso. Por isso quis mergulhar no segredo da nutricionista Ágata Roquete para saber o que ouve todos os dias dos seus pacientes, das pessoas que a procuram. Ela escreveu um livro de grande sucesso com uma dieta para 31 dias e viveu uma experiência pessoal de ganho exagerado de peso. Falamos disso também. Agora, adivinhem lá o que é que eu fui perguntar à nutricionista. Como é que eu emagreço 5 quilos agora já no próximo mês? Como é que se faz isso? Os homens é mais fácil, portanto, até podia prometer 5 quilos no mês antes de ir de férias. Às vezes as mulheres não é tão fácil, que o nosso metabolismo é um bocadinho diferente. Quer dizer que os homens têm sorte aí também? Tem bastante. Normalmente eu tenho muitos casais também que vêm à consulta, marido e mulher. Vêm os dois? Sim, tem alguns casos que sim. E isso é para o bem ou para o mal? Isto motivam-se ou aquilo pode ser? Aqui a questão é que a mulher tem que ter mais poder de encaixe porque o homem perde o dobro, ou seja, enquanto ela vai nos 5, ele vai nos 10. Quando ela vai nos 10, o homem já vai quase nos 20. E porquê que isso acontece? Tem a ver com o vosso metabolismo, tem a ver com a parte da massa muscular. Vocês têm mais tecido muscular do que nós. Tem a ver com várias coisas que são de nascença, não é nada diferente. Por isso sempre foi assim, sempre será assim. À partida vocês irão sempre perder quase o dobro de nós no mesmo espaço de tempo. Portanto, fazendo o mesmo regime, os homens têm, a natureza favorece-os para fazer isso. Mas isto tem a ver com o que comem antes e com a receita que lhes aplica ou tem mesmo a ver com a maneira como os corpos funcionam? Não, tem a ver obviamente a base é a maneira como os corpos funcionam, que funcionam de maneira diferente, mais acelerada neste caso.
para os homens, mas obviamente também tem a ver, isso em qualquer consulta que me chegue, obviamente os resultados também serão mais notórios para quem comia pior antes. Quem já faz as coisas mais certinhas, o desafio é maior ao mesmo tempo, porque tem que ajustar de maneira a que a pessoa tenha ali algum choque, alguma coisa que mude, porque há pessoas que chegam aqui e já comem bastante bem, até claro que fazem uma asneirinha ou outra de vez em quando, mas... E tem pessoas que não, que é tudo ao lado, é tudo mal, não acertam uma, portanto essas irão perder à partida mais peso ao início. Portanto, aqueles que chegam aqui e que são um cardápio de asneiras, é mais fácil porque tem mais zonas onde pode trabalhar. Onde trabalhar, onde mudar, onde ensinar, reeducar, sim, claro que sim. E os outros, aqueles que até têm uma vida mais... Apetece-me perguntar, porque é que esses que até têm uma vida mais equilibrada em termos alimentares, porque é que esses também engordaram? Muita gente aumentou na pandemia. Tive muitos pacientes que se calhar não os vi e apareceram com mais 5 quilos passado estes 2 anos. Houve muita gente que chegou aos 8 quilos, mas também tem aqueles pacientes que até comiam bem e aumentaram 2 ou 3 quilos, porque estão em teletrabalho, porque agora petiscam mais, porque antigamente se calhar eu acho muito mais fácil fazer qualquer plano que seja de manutenção ou de perda de peso a trabalhar fora de casa e não em casa, e houve coisas que mudaram este ano. O próprio metabolismo da maior parte das pessoas eu acho que baixou, só o facto de não acordarmos cedo e tomar banho, e quem vai para os transportes públicos e todo esse stress que tínhamos diariamente perdemos. Isso gasta energia? Não se nota muito, mas eu acho que se nota quando paramos. Afinal aquilo fazia alguma coisa. Havia ali um balanço quando nós vamos trabalhar e temos que ir, e subimos as escadas e temos uma lufa-lufa. Sim, diária de 5 dias, sim. E eu acho que acordar, pôr se calhar só umas calças, aliás, só uma parte de cima, que as calças de pijama se mantêm-se, e automaticamente ter reuniões ou consultas ou o que seja, online, acaba por não aumentar aquele metabolismo e pôr o corpo logo a trabalhar. Aquela sensação de atividade. Sim. Acredito que sim, que se notou imenso este ano. O que é que nos fez a pandemia? Aproximou-nos mais do frigorífico e do armário das bolachas? Ao princípio, as pessoas nunca tinham estado tanto tempo em casa. O princípio da pandemia, o pânico, não saber o que era, ninguém saiu de casa. Eu também deixei de dar consultas, deixei de um dia para outro ir às clínicas, que tive que me adaptar. Eu nunca dei consultas online e tive que me adaptar ao online. Eu nunca vi tanta gente a fazer pão em casa, nas redes sociais, e bolos. Portanto, aí sim houve aquele, se calhar... aquele aproveitar de estar em casa com os filhos. Nós nunca tivemos tempo para isso. Eu nunca tive tanto tempo para os meus filhos como eu tive. Eu não estou a dizer bem da pandemia, obviamente não foi bom, como é óbvio, mas se eu pensar bem naqueles 2 meses, a mim não me afetaram muito psicologicamente. Eu tive mais tempo para eles. Deixei de roer as unhas, que é uma coisa que eu roía desde os 5 anos. Acho que estava mesmo a precisar de parar. Fez-me bem ali aquela... Nunca tinha deixado de roer as unhas, por exemplo. Quer dizer que, ao contrário das outras pessoas, em vez de aumentar a ansiedade, o medo, o vírus, até teve um efeito bom? Estou a falar do primeiro mês. Sim. Estou a falar daquela... Até ficámos fartos daquilo. Exatamente, foi aquele primeiro mês que não podíamos mesmo sair de casa, não tínhamos hipótese nenhuma, íamos a correr ao supermercado, limpávamos tudo, os pés, tínhamos imenso medo. Obrigou as pessoas mesmo a pararem. Não tínhamos outra hipótese, nós tivemos que parar, e isso nunca me tinha acontecido na vida, assim, tinha que parar, e na altura ainda não tinha estratégia, ou seja, tive mesmo uma semana e eu deixei de ir às clínicas, tinha consultas marcadas, só na semana a seguir que consegui falar com as recepcionistas para marcarem tudo online, porque iria começar o online, não sei como, nunca tinha dado, mas aquela primeira semana não se passou realmente nada na minha vida. Já agora, como é que funcionou essa mudança do consultório para o online? Esse diálogo com os doentes, clientes, pacientes, o que é que lhe chama? Pacientes, sim. Pacientes. Eu acho que a passagem foi boa até. Eu acho que naqueles primeiros 15 dias as pessoas não estavam sequer preocupadas com a consulta, de terem faltado ou o que é que se vai fazer. Mas passado um mês eu de facto consegui quase manter as mesmas online do que tinha na clínica, porque as pessoas começaram a perceber, bem, é melhor ter algum acompanhamento, porque isto não está a ser fácil de gerir em casa, e é um bolo e é mais pão. Só para ter o exemplo, eu normalmente faço uma lancheira para os meus pacientes gerirem durante o dia e deixo-os gerir como eles querem. E o que é que lá põe? Ponho fruta, ponho frutos secos, ponho iogurte, ponho queijo, enfim, também dependendo do gosto da pessoa. As pessoas não comem isto, outras são intolerantes à lactose, depois depende. Mas
Imagina o que é eu pôr 4 nozes. 4 nozes. Quando a pessoa leva 4 nozes para o trabalho, eu acredito que só vão comer as 4 nozes. Em casa não. Em casa está lá o armário, onde estão mais 40 nozes. Exatamente, 4 nozes de hora a hora. Não é só uma vez. Portanto, eu acho que tudo isto, o acesso rápido à cozinha, estarmos a 2 ou 3 metros da cozinha, não facilitou, obviamente, mas depois o próprio stress que veio social, as pessoas não sabiam o que é que ia acontecer. Eu tive sorte porque organizei rapidamente a minha vida para online, ficou praticamente igual ao que estava, mas online. E na sua vida pessoal também conseguiu controlar a sua própria alimentação, ou também havia aí o diabinho da tentação a dizer? Eu perdi imenso peso durante a pandemia. Foi ao contrário? Foi ao contrário, aconteceu-me o contrário. Eu só não tenho menos peso porque gosto muito de jantar fora ao fim de semana e é aí que eu faço as minhas asneiras. Eu em casa não tenho grande atração pela comida, muito menos se for eu a fazer. Gosto de comer, mas não tenho grande prazer. Poupa de segunda a sexta-feira, que é para se vingar ao fim de semana. Gosto mesmo de ir a um restaurante e de experimentar as coisas típicas. Hoje em dia gosto imenso de asiático, por exemplo, experimento tudo, tudo. E eu deixei de fazer isso, portanto, eu deixei de jantar fora, deixei de estar com amigos, eu deixei de estar à mesa como estou com os meus pais ao fim de semana, com os meus sogros, não estávamos com ninguém. Eu gosto de comer mesmo socialmente e eu deixei de ter a vida social. Comer com os outros? Com os outros. Eu em casa, hoje em dia, graças a Deus, já tive muitos problemas na adolescência de comer sozinha e às escondidas e era tudo às escondidas. Hoje em dia gosto exatamente do contrário, comer socialmente e sem esconder. Comer com os outros. Comer com os outros. Eu não sei se quer partilhar connosco e com os ouvintes do Pergunta Simples, porque além de nutricionista, e essa é a sua formação e a sua profissão, na realidade passou por uma experiência de alguém que ganhou peso a mais. Sim. O que é que lhe aconteceu? Como é que uma jovem adolescente de perfil atlético, que era o caso, subitamente perde o tino alimentar, se me permite a expressão? Sim. Foi isso que aconteceu? Foi. Eu era atleta mesmo de competição, de patinagem, e nós treinávamos 4 horas todos os dias e ao fim de semana chegámos a treinar 8. Portanto, um corpinho Danone. Passe a publicidade. Alguém que treina tanto. E a patinagem faz um corpo bem engraçado, tinha um corpo muito giro, sim. E depois nós chegamos a uma fase da competição que é ou eu quero estudar e se calhar com uma média mais alta, ou continuo a competir e a fazer as duas coisas juntas. E na altura queria entrar em dentária e as médias não eram baixas. E eu sempre fui boa aluna, nunca fui alunas de 20 nem perto disso, era de 14 e de 15. E já para mim já me chegava porque eu queria era treinar e também ter as minhas amigas e não era... Estudava muito, mas não era... E a pressão sobre os miúdos nesta altura do pré-entrar na universidade é o 12º. Grande, não é? Foi aí, foi o 12º. Foi no 12º que eu comecei a aumentar de peso. Tinha 58 quilos, mais ou menos, sempre tive. Durante esse 11º, 12º, sou muito alta, portanto, e aqueles 58 quilos estavam muito bons. E de repente, no 12º, achei por bem que queria aumentar as minhas notas para ter a certeza que entrava em dentária. Deixei de patinar durante 4 horas e passei a estar a estudar 4 horas por dia. E não estudava tanto, mas estava em casa, não ia treinar. Portanto, deixou de gastar energia por um lado? E comer bolachas pelo outro, coisas que eu nunca tinha tido tempo para comer. Eu sempre almocei bem, lanchava qualquer coisa em casa da minha avó, que era ao lado do ringue de patinagem, ia patinar durante 4 horas, a minha mãe ia-nos buscar e jantava, ia dormir, cansada, fazia os trabalhos de casa e cansada. Essa foi a minha vida durante anos. E o metabolismo, como é próprio dos metabolismos de alguém que se mexe muito, estava ótimo. Continua a gastar energia ao longo da noite. Exatamente. Portanto, menos bolachas, bom exercício físico e subitamente viramos completamente à agulha. E uma relação boa com a comida, sempre tive, nunca tinha tido, aliás, não era boa, não tinha relação com a comida, eu comia para comer, não é? Era o jantar que a minha mãe fazia, minha mãe sempre fez, nunca fez nem congelados, nem nada, sempre todos os dias e quase que ia às compras. Comida da panela. Exatamente. E qual foi o efeito? Foram 12 quilos, logo que parei de patinar assim em 3 meses, porque apanhei ali depois também o verão, Algarve, aumentei ali 12 que não eram assustadores, porque eu tinha 58, passei para 70, 71, para 1,71 m eu não tinha que ficar tão chateada com aquilo, só que a roupa depois como deixou de servir de repente, não é? Foi muito repentino, foi em 3 meses,
Comecei a ganhar uma relação má com a comida, ou seja, tentava deixar de comer, depois obviamente quem tenta deixar de comer, depois já teve períodos de compulsão e comecei a ter ali uma relação mesmo chata com a comida. Ao início talvez compulsão alimentar, às vezes com alguma anorexia, porque havia dias que conseguia não comer nada, mesmo nada, comia tipo um iogurte por dia, mas depois voltaria sempre a comer, não iria passar fome, portanto, ou entrava numa anorexia grave, nervosa, nunca entrei, mas virei mais para a compulsão e mais tarde para o arrependimento com bulimia, ou seja, depois já provocava o vómito e aquilo evoluiu. Na prática, para quem não conhece isto de perto, a compulsão é ora não comer nada, ora comer muito? Sim, é tentar não comer nada, mas de repente, quando se começa a comer, depois não se para. Eu acho que chegava a comer uns 3 pacotes de bolachas por dia. E depois ainda abria um pacote de cereais e comia o inteiro à mão. Mas por fome? Por uma má relação com a comida, por tentar, ou seja, não estar bem com o meu corpo, porque tive ali uma desilusão, eu não estava a saber lidar com a minha imagem nova porque nunca tinha tido aquela imagem. Portanto, a minha relação com a comida começou a ficar completamente desnorteada, no fundo. E às tantas não comia por fome, aquilo era mesmo por ansiedade. Uma zanga é uma vontade, uma compulsão, lá está. No fundo é uma quase tristeza, vazio, que nos leva a comer porque não estamos bem connosco próprias. E então faz esse processo de compensar. De compensar o que torna... Bom, então e o efeito disto no espelho? Pois não sabia lidar, porque depois nada me servia. E depois na altura, já foi há alguns aninhos, né? Já foi quase há 20 anos, não havia assim lojas com tamanhos grandes. Portanto, as lojas que nós conhecemos todos, nos tamanhos não são enormes. O XXL. Exato. Depois apareceu uma loja que graças a Deus me salvou na altura, porque já tinha tamanhos 46, 48, com roupa gira para a minha idade, não é? Porque eu era uma miúda. E lá me safou minimamente, mas eu ia às lojas todas e nada me servia. A minha mãe eu chorava dentro do provador e a minha mãe chorava cá fora, percebi que eu estava a chorar lá dentro. Portanto, aquilo foi ali uma fase, nada me servia, porque eu também depois, lá está, sou alta, sou grande, as calças não me passavam dos joelhos, não havia nada que me servisse, e foi muito repentino. Eu não soube lidar com esse aumento de peso, e o que me levou ainda a compensar mais com a comida, cada vez ficava mais triste, sentimento de culpa, mas vai comer outra vez, e entrar ali num ciclo muito complicado, que me ensinou imenso. Obviamente eu preferi não ter passado por essa fase da minha vida, mas foram 7 anos que se calhar na minha profissão, a profissão que escolhi depois de não entrar em dentária, que foi a nutrição, hoje em dia me deu imensos ensinamentos. Foram 7 anos duros para mim, mas que hoje em dia se calhar me ajudam na minha vida agora, quando profissional. Tenho um diálogo com as pessoas, sabe o que é que muitas estão a sentir? Perfeitamente. Era o que eu sentia que de manhã, não, é hoje que eu vou fazer tudo direitinho e começar a não fazer asneiras e a não comer bolachas, etc. E passado um bocadinho as pessoas saíam de casa e eu comia a primeira bolacha e aquilo vinha por ali abaixo. E o clique, o contrário, o que é que foi o momento, o que é que aconteceu para inverter esse caminho? Isso pode ser interessante para eu acho que isto depois também tem a ver com a pressão da faculdade. A minha faculdade não é fácil, nutrição não é fácil. Os primeiros 2 anos, sobretudo, são muito complicados. Tem ali algumas parecenças com medicina, as anatomias, as bioquímicas, enfim, nós tínhamos que estudar muito. É mais uma pressão, portanto, eu continuei depois a compensar esta pressão também das aulas e das notas com a comida. E eu acabo a faculdade com os 90 quilos. De 58 para 90? 32, sim. 32 quilos. E com o corpo muito alterado, não é? Músculo não tinha nenhum, porque eu já tinha deixado de patinar, nunca mais voltei a fazer desporto. Não tinha qualquer prazer para fazer desporto, tinha vergonha, não ia aos ginásios, não ia... Porque isso é o que nos acontece. Quando engordamos, o corpo perde tónus, tonificação, perde músculo e aparecem as gorduras. Isso é mais... Não, isso é porque eu parei mesmo de fazer desporto. Portanto, a parte muscular que eu tinha, a partida perdia-me e depois, por cima, ganhei gordura. Portanto, houve ali umas trocas, umas mudanças totalmente de corpo e de figura do corpo. Então, e o que é que mudou? Depois para voltar outra vez a fazer o caminho depois comecei a dar consultas. Acabei a faculdade e passado uma semana, graças a Deus, uma entrevista e fiquei logo. Eu tive uma semana entre acabar a faculdade e começar a trabalhar. Uau. Tive muita sorte. E comecei a trabalhar, comecei
a ter muitas consultas e as pessoas, ao princípio foi duro para mim, porque as pessoas chegavam à consulta e achavam que eu estava sempre à espera do bebê, só podia, não é? Uma nutricionista com essa... estás grávida? Claro, sim, sempre. A doutora está grávida. E eu pensei, não, não estou. Também tive alguns problemas hormonais e se calhar aos meus pacientes desculpavam-me com isso, eu também os tinha. Eu sofri menstruada aos 18 anos, tinha falta de algumas hormonas, tenho ovário poliquístico, também teve ali uns problemas que eu acho que não me ajudaram. Tudo isso também não alterou Mas eu também me punha a jeito. Eu também me punha a jeito com as bolachas, portanto, nunca vamos saber muito bem em que é que os meus problemas hormonais participaram. Mas desculpava muito na consulta com isso, porque eu tenho uns problemas hormonais, porque eu não sabia o que havia dizer ao paciente que me chega à consulta e me pergunta se eu estou grávida. E ainda vivi essa pressão durante 2 anos, chegar a casa e ficava triste e compensava outra vez com a comida. Só que depois dei por mim a ter muitas consultas, ou seja, a nível profissional eu estava a sentir-me muito realizada, já não tinha a pressão da faculdade, eu adoro trabalhar, eu adoro a minha profissão e comecei a perceber que tinha quase nascido para aquilo que foi o que eu sonhei sempre como profissão. E fiquei contente de não entrar em dentária, porque a dentária não há contacto com o paciente e eu adorava aquelas histórias todas dos meus pacientes e falar com eles e até a parte de alguns pacientes chorarem. Eu gosto dessa parte, eu gosto da parte da que há um bocadinho de psicologia da nutrição. A capacidade de ouvir o outro? Ouvir o outro, deixar que desabafe, eu gosto. O que é que lhe dizem? Dizem-me tudo. O que é que se pode partilhar? Nós não conhecemos as pessoas, portanto, o que é que lhe dizem? Eu sei tudo, sei as relações com os maridos, quando não estão boas, sei que algumas pessoas comem por causa disso, porque as coisas não estão fáceis, não há entendimento, não há... sei pessoas que têm problemas com os filhos, porque são maus alunos, porque dão problemas, porque meteram-se na droga, porque... Eu sei tudo. E isso interfere na balança? Sempre. Psicologicamente, isto é tudo muito psicológico. A parte de nós nos compensarmos com a comida tem a ver tudo com a parte psicológica dos dramas que estamos a viver na altura. Há muita gente que pode não compensar com comida, compensa-se cá com imenso desporto, com massagens, com tempo de caminhadas, de praia, mas há muita gente que não tem essas hipóteses e acaba por ir sempre, porque a comida tem acesso fácil e dá um prazer rápido. Então e aquelas pessoas que até têm uma vida equilibrada e feliz, mas engordam porque adoram comer? E porque se calhar... E muito? E de coisas diferentes? E muitas vezes? Sim, vai buscar, tem vida para poder ir jantar fora, almoçar fora, viagens, e aqui em Portugal come-se bem, já nem estou a falar de viagens fora, basta ir ao norte ou ao Alentejo, isto é mais complicado para quem gosta de comer. E esses são mais difíceis ou mais fáceis? Quando cá vem bater à porta. Quem está psicologicamente equilibrado é muito mais fácil. Quem gosta do trabalho, tem uma relação familiar simpática, engordou uns quilinhos, acho que é mais fácil. Se eu apanhar uma fase da vida boa de alguém, eu acho que essa pessoa vai ter imenso sucesso com a dieta. E está mais preparada para o sacrifício que lhe vai impor, não é? Sim, porque não é que os meus planos sejam muito de sacrifício, porque eu sou completamente contra isso, mas acho que se faz isto muito bem. E quem estiver bem faz isto lindamente. Quem não estiver bem, por mais que o plano até seja fácil, não vai conseguir cumprir. Porque quando não fazem fica mais angustiado, quando fazem angustiado vai fazendo batota. Exatamente, vai comendo mais, vai comendo aquilo que lhes dá mais prazer, alguma dependência de açúcares, etc, que às vezes é difícil largar, que nos animam, não é? A parte dos chocolates, etc. Dá ali um ânimo enganador, não é? Porque depois nos leva então a sentir culpa depois, dá-nos aquele prazer rápido, mas depois arrependemos no minuto a seguir. Há muita gente que vive nesse ciclo durante muito tempo, mas é possível quebrar. Eu quebrei, eu sei que o quebrei por uma coisa muito boa, que foi um pedido de casamento. Sei que foi isso que me deu o clique. Não posso pedir aos meus pacientes para se casarem todos agora. Olha, afinal, a casa isso outra vez. Mas foi, ou seja, eu cheguei a uma fase da minha vida que estava realizada profissionalmente e levo com um pedido de casamento no meio disto, ou seja, emocionalmente também estava muito bem e estava toda entusiasmada com o vestido e comecei aos poucos a tirar o foco da comida. Eu era preocupada com a quinta e com o casamento e com os convidados, comecei a focar numa coisa que me animou. E às vezes eu acho que é isto que falta às pessoas. As pessoas têm que se animar com mais alguma coisa. Não pode ser sempre a comida. Nós temos que arranjar um ânimo qualquer na nossa vida que nos entusiasme e que nos faça esquecer os outros problemas que não conseguimos, que às vezes, controlar. Nós não conseguimos controlar. Só para ter uma ideia, uma paciente minha engordou 20 quilos por causa do patrão, porque não se dava bem com ele. E
Só que ele também não conseguia resolver isso, ou se despedia, até conseguia resolver, mas depois ficava sem trabalho. Portanto, quando ele saiu, era um senhor que não vive, que até era espanhol, voltou para a Espanha, lembro perfeitamente desta história, e ela emagreceu. Portanto, isso tem muito pouco a ver com comida, não é? Tem a ver com a parte psicológica, mas ela depois já não precisava de compensar com a comida e acabou por conseguir tratar dela outra vez e ter vontade, etc., de se tratar, no fundo. Vamos lá a este diálogo que tem com as pessoas. Terapia de choque ou pouquinho a pouquinho? Não, eu gosto de começar em termos de plano alimentar com o máximo de comida que eu possa e depois vou cortando. Como é que é isso? Como é que se faz isso? Não, ou seja, eu prefiro ver até que ponto é que os meus pacientes conseguem comer com o máximo de comida, interessante, não é? Que possam comer, daí a tal lancheira é grande, tento pôr lá tudo o máximo que eu possa. Então o que é que tira de lá? Aquilo que toda a gente sabe, basicamente. Então. Croissants, merendas, snacks, batatas fritas, tudo o que seja. Hidratos fora? Não, hidratos costumo pôr ao pequeno almoço. Em termos de refeições, temos hidratos, tiro à noite, costumo tirar à noite. Portanto, consegue salvar-nos o pãozinho de pequeno almoço? O pão tem que lá estar, sempre. O pãozinho está lá sempre. Eu não consigo viver sem pão, portanto eu não vou pôr os meus pacientes sem pão, de certeza. E eu perdi com pão, perdi 20 quilos e comi sempre pão de 25, depois ficaram sem 25, com pão de manhã. Nunca o tirei, ainda não o tiro, nunca vou tirar, que é a coisa que eu mais gosto na minha vida, é pão. E eu não queria, somos portugueses, acho que também devemos adaptar a dieta ao país em que vivemos, nós temos muita tradição com o pão, eu não tiro. Então é que quando as receitas ou dietas aparecem, não, de manhã come-se apenas aqui 2 ovos e aqui uma saladinha, ou então daqueles ingredientes muito estranhos que a gente quase não encontra. Sopa, pessoas agora para sopa de manhã. Não. Claro que isto é tudo... Que é mais arriscado uma dieta que não é culturalmente afinada? Para a manutenção, é. Como é que nós vamos manter a seguir depois de termos feito um plano que não tem nada a ver connosco e depois, portanto, quando voltarmos a comer, muito bem, mas altura, a seguir depois volta para trás. Eu acho que nunca aumentei mais de peso até hoje, já passaram 15 anos do meu casamento e tive 2 filhos pelo meio, por causa disso, porque eu quando perdi com o máximo, o mais parecido com os meus hábitos alimentares, tirando as bolachas. No meu caso, eu só tive que tirar as bolachas. Grande sorte. Há pessoas, sim, mas foram 3 pacotes por dia. Tenho pacientes que têm que tirar outras coisas, outros hábitos maus que têm. Eu só tive que tirar isso. E de repente estou por mim com menos 25 quilos. Claro que tive de trocar por outras coisas que me compensassem e que me animassem também, mas foi fácil para mim, foi numa idade boa, tinha 25 anos, tinha 90 quilos, eu tinha tudo a meu favor, a minha idade, os meus hábitos maus alimentares e o meu peso alto. Isso até foi, e o casamento à porta e tudo me ajudou. Mas pronto, acho que qualquer paciente pode apanhar uma fase boa e vai perder, e um paciente que apanha uma fase da vida má também é bom ter consulta de nutrição, e normalmente nesse caso acho que nós muitas vezes recomendamos também para a psicologia, nós não conseguimos. Para ter consciência do que está a acontecer. Porquê é que está assim? Porquê é que está a comer? Porquê é que está a compensar com a comida? Porque normalmente nós preenchemos os nossos vazios com a comida. É uma compensação. E porquê que tem esses vazios? E eu muitas vezes não consigo chegar a eles, e acho que a pessoa deve ser acompanhada e perceber o que é que pode, pelo menos naquilo que não pode resolver, o que é que pode melhorar. E essa parte acho que é a psicologia que faz como ninguém. Nós estamos a entrar no verão, o verão começou agora. Imagino que esta altura da primavera e do pré-verão seja um momento em que lhe vem bater muito aqui à porta. A pedirem-lhe o quê? Rápido, depressa e... Sim, o que acontece mais nesta fase, eu pelo menos falo para mim, eu graças a Deus tenho a minha agenda cheia durante o ano, sempre igual. Não consigo dar mais. Não há mais pressão agora na primavera e início de verão? Não, aqui a questão diferente agora é que aparecem-se cá mais pessoas para perderem 3 quilos. Só 3? Só 3. É do verão, engordaram no inverno, portanto agora querem preparar o biquíni. Aparecem muito mais pessoas, porque graças a Deus durante o ano, e se calhar graças aos médicos, aos poucos, cada vez acreditam mais na nutrição, nós temos muitos pacientes enviados por médicos, porque têm colesterol, porque têm problemas de joelhos e porque têm problemas de coluna e têm que perder peso. A solução... Portanto, a motivação não é um efeito estético ou de que eu não gosto muito do que é que estou a ver no espelho, é uma motivação até mais alta, que é uma motivação de controlar padrões ou parâmetros de saúde. Sim, por um lado é mau, não é? Infelizmente
aparecem muita gente com problemas de saúde a nível de colesterol, hipertensão, triglicéridos, e que nós podemos ajudar, problemas intestinais, coisas que a alimentação de facto pode ajudar. Mas por outro lado, para nós é bom porque temos de facto muitos pacientes e nota-se ali alguma credibilidade pela parte dos médicos quando nos enviam. E 3 quilos imagino que não seja difícil. Não, 3 quilos melhoramos ali uma coisa ou outra, e depois só, como sabem, que tem um polícia. No fundo, eu sou polícia. Ah, é? É para isso que eu sirvo também. Sou nutricionista na primeira consulta e depois nas outras sou. Portanto, as pessoas chegam aqui e temos aqui ao lado uma balança. Exato. Depois em cima da balança, isto não correu bem. Exato. Ou sim, muito bem, parabéns. E vamos mudar a qualquer coisa, e vamos animar, e vou pôr mais qualquer coisa, e vou tirar aqui, e ponho ali, também para ir mudando e para motivar o paciente. Mas a verdade é que a pessoa só. E eles mentem muito, os pacientes. Olha, mentem as crianças, mentem tanto, mas são tão queridas, eu percebo perfeitamente que me estão a mentir. Acho que os adultos, acho que consigo ter uma boa empatia com os meus pacientes, e acho que eles não me mentem. Acho que até pelo contrário, aquilo é de desbocar tudo. O que fizeram, fui ao McDonald's, fui aqui, fui ali, fui ao Alentejo, fui ao Norte, comi. Acho que temos uma relação. Tenho uma relação engraçada com os portanto pacientes. dá para ver uma causa e efeito entre sim, o que eles fizeram e o que aconteceu. Sim, eu até prefiro, é o que eu digo sempre aos meus pacientes, eu prefiro que vocês não percam peso no mês, até aumentem 1 quilo ou 2 por coisas boas, né? Não perdeu porque fez uma viagem com uma pulseirinha na mão. Claro que não se vai fazer dieta numa viagem com a pulseirinha. Do que às vezes um paciente está triste por causa disto e por causa daquilo e não está a conseguir resolver. Muitas vezes é um paciente que se calhar eu não vou ver na próxima consulta, ou se calhar nunca vai perder peso comigo, pronto, apanhei ali uma fase muito má, não é, da vida dele. E é mais difícil. Há vários tipos de gordo. Em termos de quê? De corpo ou de psicologia? De corpo, de cabeça, ou toda a gente tem mais ou menos o mesmo padrão? Acho que cada pessoa que eu tenho, se calhar, é diferente, mas há um padrão entre mulheres e homens. Então, qual é a diferença? A diferença é que, há exceções, mas a maior parte das mulheres, o problema é o fora de refeição. Ou seja, até podem petiscar. Almoçam bem, até uma saladinha, tudo perfeitinho, aquilo está tudo ótimo. Pão da manhã, fazem uma sopinha à noite. E depois só que comer uma sopa à noite porque tiveram das 6 às 8 a comer bolachas, tostas, queijo, e, portanto, pão. Estão bem. Não têm fome, não é? O homem tipicamente é ao contrário, não faz lanches intermédios. E enfarda brutos. Ao almoço e ao jantar. Muito. Como o dobro ou o triplo das calorias, provavelmente vai ter comido o dia inteiro. Porque tem muita fome. Aí é mesmo fome. Mas o homem ao menos come por fome. Eu acredito que os homens comem por fome, verdadeira. E nós comemos por fome, sem fome, tristes, contentes, neura. Nós comemos por tudo e por nada. No fundo, a psicologia masculina está aqui um magnífico prato, com uma bela carne assada, com umas batatas que sabem melhor do que nunca. Vou repetir 3 vezes que ainda por cima não lanchei. Só almocei e estou com fome. E é muito esse comportamento que eu depois tento mudar no homem. A mulher é tentar que petisque na mesma, daí a história da lancheira, porque nós vamos continuar a petiscar, ninguém nos vai tirar isso, nós somos assim. E portanto, muda o quê? O que lá está? O que lá está. Mas eu deixo-os petiscar imenso daquilo, ou seja, da ração diária que elas têm para gerir. Eu até lhes costumo dizer, olha, até pode comer às 4 porque tinha fome, às 5 é porque se enervou com alguém, às 6 é porque recebeu um e-mail que não lhe estava nada a precisar receber, porque nós comemos por tudo e por nada, mesmo. Nós mulheres somos assim. E portanto, são menos calorias? Menos calorias, em alimentos não tão viciantes e mais interessantes. Já agora, qual é o fascínio pelas nozinhas, o que é o crocante? É o crocante. Eu, como tiro as bolachas todas, não é? Tenho vocês, pacientes que vêm às consultas, também levam um bocadinho com os traumas e se calhar com os gostos da nutricionista e naquilo que ela acredita, não é? Eu acredito muito no pão da manhã e acredito que comer bolachas, que não se vai só comer 2 ou 3. Eu, passado um tempo, já ponho as bolachas, quando sinto que o paciente já domina. Sim, mas está lá o pacote, não é? E quer dizer, comer 2 ou 3 ou comer meio pacote... Assim não sacia, aquilo é viciante. Sim. Não tem... Porquê? Tem açúcar, tem sal? Tem açúcar, tem farinha, é crocante, tem ali muitos elementos que nos levam a comer mais, dá prazer, e eu tento tirar tudo o que possa provocar uma compulsãozinha alimentar. E troco por outras coisas, e a questão dos frutos secos, que também são viciantes, mas ao menos são mais interessantes, são gordura, tem gordura boa, tem coisas muito mais apelativas em termos nutricionais, e
E tem o crocante, que eu preciso que os meus pacientes também tenham. Portanto, dá uma sensação de saciedade, dá esse petisquinho. Dá. Então, e o contrário, aquelas dietas, não sei se lhe posso chamar dietas malucas, de jejuns intermitentes de 14 horas sem comer, isso funciona? Há muitas teorias acerca disso. Eu não gosto muito de falar de coisas que eu não pratico e que não tenho qualquer experiência, eu não tenho experiência pessoal com jejum intermitente. Se não se comer, não se engorda, não é? Exato, e aquelas. Aqui não tem a ver com as 14 horas, porque isso depois tem muita parte atrás desta história do jejum, tem a ver até com a parte oncológica, etc. E há alguns estudos que indicam que esse jejum pode levar mesmo à não evolução de algum tipo de cancro. Portanto, só por isso acho que devíamos pensar e repensar e experimentar. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que isto já está mais ou menos provado em ratos, mas em humanos ainda não. Portanto, estamos aqui na dúvida. Mas como para a nutrição ou para perder para peso? emagrecimento, eu nunca vou pedir a um paciente meu que entre em jejum intermitente. Eu não o vou deixar. Ele chega cá obeso, chega cá triste, eu não lhe vou dizer para não jantar ou para não tomar o pequeno almoço. E sinceramente o que resulta mais à partida é fazer o jejum à noite, não é? Em qualquer dieta que a pessoa não jante, à partida irá perder mais peso. E eu não vou pedir a um paciente meu que entre aqui, olha, agora não pode jantar, agora é tipo acaba às 6 e depois só come lá para as 10 da manhã do dia. E isso é um assim, stress para a nossa cabeça, como é evidente. Já não chega cá bem. Eu ainda vou pôr. Eu em emagrecimento nunca vou ser. Não quer dizer que não tenha pacientes que não me peçam e que não queiram fazer o jejum intermitente por conta própria. Mas isso é uma decisão deles? É uma decisão deles. E não quer dizer que eu não apoie e que ajude, mas eu nunca vou ser eu a propor, até por uma razão, porque eu depois, o meu objetivo nas minhas consultas é que as pessoas mantenham o peso depois. Nunca é recuperarem, não é isso que me interessa, não é para isso que as pessoas estão a pagar consultas. Essa é a fase inicial, mas depois o importante é que mantenham o seu peso. Isso é o nosso objetivo principal, é que percam peso, mas que seja depois para a vida, que ganhem hábitos para a vida, etc. Portanto, acredito que uma pessoa esteja em um jejum intermitente durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai a perder peso com certeza, tirou imensos lanchinhos, tirou os petiscos, quer dizer, no fundo, em qualquer dieta que se tire, isso vai se emagrecer. Mas então, se tirar o jantar, aquilo à partida de facto vai dar resultado. Mas e depois? Nunca mais vai jantar na vida? E quando voltar a jantar? Quando voltar a pôr o pão da manhã? Volta outra vez a subir o peso? Eu tenho quase certeza que sim. Então quais são as suas estratégias para motivar? Porque há aqui um travão e um acelerador, não é? Motivações e desmotivações. Quais são as táticas que usa? Um dia livre. O que é um dia livre? É um dia vale livre. tudo? Vale tudo. Uau. Não é para se comer muito, é para se comer coisas que se gosta muito. Afinal é um dia livre? É livre. Olha, pode comer um croissant de manhã, o melhor croissant que houver aí no mercado. Claro que não estou a dizer para comer nem 2 nem 3 croissants. Era só isso. Eu só não quero a quantidade. Mas... Não vá aos pastéis de Belém. Exato, pode ir, mas só pode comer um. O almoço, o prato favorito, eu comeria bacalhau à Brás, não tenho dúvidas nenhuma. Se estivesse em dieta rigorosa, o bacalhau à Brás ao fim de semana ia ter que arranjar a maneira de o pôr no meu dia livre. Depois à tarde, sei lá, foi à praia comer um gelado, ou foi ao cinema e comer umas pipocas. Eu só não queria que fosse ao cinema e à praia no mesmo dia ao mesmo tempo. Ou um petisco engraçado, umas ameijas com o pãozinho todo lá para dentro, que é ótimo agora no verão, uma cervejinha a acompanhar. Momentos de relaxamento que não é só pela dieta, é pela semana de trabalho que nós tivemos e filhos e preocupações é o nós merecemos. É o nosso escape e eu acho que as pessoas o façam por prazer e sem culpa, não é por compulsão. Quem come umas ameijas com o pão e uma cerveja não está a ter uma compulsão, eu acho que está a ter um prazer louco. Está a ter um prazer a apanhar um solzinho ao fim do dia, um sunset, gosto imenso. E depois o jantar, sushi, sei lá, pronto, se gostam, estou a dar um exemplo de um dia. Isto a mim parece-me lindamente. E nos outros dias? Nos outros dias... É férrea, não? Não, nos outros dias pequeno almoço e jantar são refeições obrigatórias para os meus pacientes, quer que tomem sempre o pequeno almoço, que almocem e jantem. Não saltem refeições. Não saltem refeições, depois no resto do dia ponho então a tal lancheira adaptada à vida de cada um e ao dia que a pessoa tem. Por exemplo, tenho imensas pacientes em turnos noturnos. Portanto, aí eu tenho que mudar a estratégia. Isso torna muito mais difícil. Temos que mudar a estratégia. Ou seja, a lancheira delas ainda tem que durar para a noite, não é? Uma enfermeira, uma pessoa que faça turnos. Tenho uma paciente que é faz a portaria de uma escola, mas tem que lá estar à noite. Assim, eu tenho que adaptar, não é? A cada um. Portanto, a lancheira será adaptada ao dia de cada um. Uns precisam ainda na lancheira de pré-treino e pós-treino, os outros não precisam porque não fazem nada. Portanto, isso depois é que já vai adaptado. Mas os outros alimentos que eu estou a falar
são normais. Estamos a falar de frutas, estamos a falar de iogurtes, estamos a falar de queijo, depois depende da quantidade e do peso que tenha cada paciente. Há uns que eu tenho que pôr mais comida, tem mais peso. E depois manda-os quê? Pesar todos os dias? Não, eles só se pesam na consulta. Então mais vale não ter relação com a balança. Não ter relação com a balança. Então, mas o pesar em casa todos os dias não pode dar ali uma sensação de responsabilidade? Em manutenção, sim. Em manutenção eu peso-me todos os dias e os meus pacientes pesam-se todos os dias. Mas isso é porque podemos manter com unhas e dentes aquilo que conseguimos. em emagrecimento, mais vale não ter relação nenhuma com a balança. Tem imensa influência em nós. Não digo, lá está, isto é mais uma diferença entre homens e mulheres. Acredito que um homem que se pese uma quinta-feira e pensa assim, ainda só perdi meio quilo. Porque não liga muito. Lida bem com aquilo e continua a vida, continua igual. E nós mulheres, se calhar, não. Achamos, então vou comer. Não vale a pena. Não vale a pena, só perdi meio quilo, tivesse a fazer este esforço. Este sacrifício todo. Então, imagina, no Estoril, eu agora trabalho aqui, onde estamos a fazer aqui o podcast em Oeiras, mas eu trabalhei muitos anos no Estoril, que entretanto fechou, e mudei. Mas eu trabalhava lá numa pastelaria mais conhecida do Estoril, que toda a gente conhece, com certeza, não quero passar a publicidade. Isso é uma pena capital, colocar uma nutricionista ao lado da melhor pastelaria da cidade. Estava muito perto. E as pessoas que iam à consulta e não perdiam peso, a seguir iam para a Garrete do Estoril. Agora imagine se elas pesassem o mês todo. Iam lá passar a vida. Então, e quando elas vêm aqui, tem a balança e mais? Mede mais o quê? Mede a barriguinha, mede as ancas, mede o quê? Essa balança que vem aí mede várias coisas. Uma balança que tem umas asas, isto parece uma nave espacial. E depois transmite para o computador. Mede massa muscular, massa gorda, massa óssea, água corporal, gordura visceral, que é muito importante, o nível de gordura visceral. A gordura visceral é o quê? É o que nós a gordura mais localizada na zona abdominal, que é mais perigosa. Isso é dos rapazes, não é? Os meninos têm mais aí, as meninas mais nas ancas? Vocês, ao longo da vida toda, têm mais tendência para acumular na zona abdominal. E algumas mulheres também têm, que é aquele tipo de corpo que de facto tem umas pernas mais fininhas e acumulam mais em cima. É menos saudável. É um corpo. Pode ser mais bonito, feio, não estou a falar esteticamente. É menos saudável. Quem tem uma cinturinha fininha, se calhar uma anca muito grande, pode ser bonito ou feio, mas é mais saudável. Mas a partir da menopausa nós ganhamos essa tendência quase todas, ficar mais quadradas para cima, ganhar imensa gordura na zona do abdômen. E entretanto os homens ganham um balanço e por isso provavelmente morrem mais do coração, porque tem essa gordura visceral. Sim. Essa perde-se primeiro ou depois, quando se começa a fazer? No primeiro mês há muita redução de volume, porque eu também meço os centímetros, que me estava a perguntar, assim, faço algumas barriguinha, anca, o peito, assim. Também meço, e sim, no primeiro mês as pessoas dão-lhe uma sensação de desinchaço enorme na zona abdominal, o que também é mais uma motivação. Desinchar, usou a expressão desinchar? Sim, a pessoa se sente mesmo exatamente, sim, também temos, porque a partir do momento que comemos melhor, bebemos mais líquidos e eliminamos mais toxinas, também desinchamos efetivamente. E também perdemos, obviamente, pela gordura corporal que perdemos. E para quem pode e foge muitas vezes para fazer cirurgias estéticas, de retirar a gordura e afins, isto não é um caminho para toda a gente, mas é um caminho para algumas pessoas, ou não muda, lá está, o substantivo, aquilo que as pessoas pensam? Essas consultas, o tempo de espera é algum, não é, para a cirurgia, e essas pessoas são acompanhadas durante muito tempo pela parte da psicologia, da nutrição, médico, cirurgião, etc. Elas têm um acompanhamento muito grande, porque elas têm que estar preparadas psicologicamente para essa operação. Para esse choque verdadeiro. Não é? Porque, de facto, as pessoas perdem muito peso quando fazem a operação. No primeiro mês têm que só estar a líquidos, mas depois no segundo mês entram, os semissólidos, em termos de papinhas de fruta, etc., e nessa fase também entram mousses de chocolate, se for preciso. E há uma verdadeira terapia de choque. Se olharmos para... E têm que estar preparadas, não é? Não podem comer mousses de chocolate só porque entraram uns semissólidos, têm que estar mesmo preparadas para a operação a vários níveis. Quando nós vamos ao supermercado, a minha sensação é que o carreirinho por onde eu vou passando me leva primeiro pelas coisas que eu não preciso, lá está as bolachinhas, os chocolates e outras misérias, e só depois, alguns escondidos lá no meio, estão os alimentos que provavelmente eu precisaria mais de consumir. Como é que uma nutricionista olha como cliente no supermercado? Olha, eu não olho para coisas más, porque eu não compro. E acho que é dos maiores truques que os meus pacientes podem ter.
É não comprar, porque se nós não comprarmos, nós não vamos ter hipótese de chegar a casa estourados e até precisar de um miminho, mas a partir do momento mas não há miminho nenhum. Já o faço há muitos anos, tenho 2 filhos com idades de comer muito, um com 13 e um com 10. Se eu comprar tudo o que há no supermercado, eles vão comer tudo o que eu comprei. Portanto, a minha disciplina de casa, eles não têm qualquer... Começa na despensa. Eles não têm qualquer hipótese de fazer asneiras. E atenção que os meus filhos comem muito. Tenho um filho acima do peso, infelizmente. Ficou com esse peso desde a pandemia. Porque tem muito prazer na comida. Mas não é porque come porcarias, é porque come muito. Porque eu não consigo controlar. É difícil para uma mãe nutricionista ter um filho, exatamente, que não está a fazer aquilo que supostamente devia estar. Até porque eu tenho um que está super elegante, que é o mais velho, que também cresceu 15 centímetros este ano. Bom, portanto, aí não há peso que aguente. Recuperou da pandemia totalmente, porque eles engordaram os 2 na pandemia. Eles são super atletas, fazem futebol, estão no Estoril Praia, que é super puxado, têm jogos, têm treinos, ainda esta semana estão em torneio a semana inteira. E de repente veio a pandemia. E jogam na escola o dia inteiro, futebol nos intervalos todo dia. E a pandemia parou-os completamente. E estar em casa às tantas, por mais que eu não tenha nada em casa, quer dizer, uma torrada em casa são 10. Eu deixo-os comer pão. Não tenho bolachas, não tenho cereais, não há qualquer hipótese de asneiras. Mas um pão em casa, em pandemia, não é um pão. São vários, se for preciso. Depois o meu filho mais novo come saudável, mas imagina, se for preciso, come uma banana, uma pera, um iogurte, tem imensa vontade, não para de comer. Ao fim de semana fazemos refeições fora e estão completamente... Porque eu também gosto que eles comam ao fim de semana porque lhes apetecer. Vamos a um restaurante, eles comem o típico bitoque, eu adoro que eles comam o bitoque, não me importa nada, também gosto, não é por aí. Só que depois o meu filho mais novo está sempre à espera que alguém deixe o bitoque e esconde um pão debaixo da mesa para comer com o bitoque. Eu já não deixei comer mais pão do cesto, mas está um escondido. Estou ali com alguns problemas para resolver. Ele é super querido, tem umas bochechinhas que eu não aguento, eu quase que estou a aguentá-lo com um bebê mais um tempo, mas acho que vai ter que ser um bocadinho mais dura. E eu acho que me está a ultrapassar alguma coisa, porque eu acho que ele na escola come mais alguma coisa. Eles não têm dinheiro, portanto não têm hipótese de ir ao bar, não levam dinheiro para a escola, não têm cartões, não têm nada, comem na cantina, mas há ali qualquer coisa que me está a ultrapassar. Está-me a fazer lembrar uma paciente minha muito engraçada que eu tinha com a idade dele, que nunca perdeu peso comigo, mas ela não fazia asneiras. Ela estava com a mãe, à noite também dizia, eu não consigo perceber, ela está a fazer tudo tão direitinho. A mãe era dona de uma pastelaria, o que não era fácil para a miúda, e ela deixou de comer coisas na pastelaria. O problema dela é comia merendas, comia tudo o que havia e deixou de comer, e a mãe dizia, ela deixou de comer. E passado 2 meses nós não vimos assim grandes resultados. Onde é que estava a batota? Ela um dia contou-nos. Com 10 aninhos virou-se para nós e disse, olha, eu vou-vos contar a verdade. Agora que vocês não descobriram, eu vou contar-vos a verdade. Exatamente, eu vou-vos contar a verdade. Eu à hora do almoço como os restos dos meus amigos todos. E quando é que com a croquetes? Eu como 14. Meu Deus. Porque devia pedir os croquetes aos amigos. Claro, se vocês não comem como eu. Exatamente, mas ela, a miúda, era muito engraçada, que faz um bocadinho lembrar o meu filho, que era, ela é das refeições, ela não me fazia... Se calhar comia lá uma merenda, mas ela gostava mesmo da comida, ela só quando tinha com comida do prato, falava é para comer. Feijoadas, e ela, 10 anos, falava de pratos assim mesmo pesados. Portanto, ela ali na cantina, aquilo quando era bom, era uma desgraça. Eu lembro-me quando era miúdo e os meus colegas de turma na escola primária, éramos todos magros que nem cães, para os de virar tripas. E agora eu vou a uma escola e não vejo isso, eu vejo muitos miúdos... Claro, são muito sedentários. Com peso a mais, claramente. Sim, e a pandemia foi um problema. Para mim, ali, para os meus, eu tive muito bem, não posso dizer que fui infeliz na pandemia, mas houve ali coisas que eu não gostei de ver. Os meus filhos pararam completamente de fazer desporto, agarraram-se a um jogo muito conhecido, que é o Fortnite. Todos na PlayStation? Todos na PlayStation, eles que nunca tinham estado viciados em PlayStation, mas também o que é que eles iam fazer? Não havia nada para fazer, não podíamos ir à praia, não podíamos ir à piscina, não podíamos fazer nada, e agarraram-se ali aos computadores. E eu acho que hoje é o grande problema. Os miúdos chegam a casa, não se mexem mais. Por exemplo, eu lembro dos meus tios, que muitos deles vão ter também, se calhar, a sua idade, eles são novinhos, os irmãos da minha mãe, e eu lembro perfeitamente, eles chegavam a casa e comiam tipo 5 carcaças, lembro perfeitamente. E eram magrinhos, sempre foram, só que
Mas saíam, não havia carro, quer dizer, Andava tudo na rua sempre, a jogar futebol sempre. Iam jogar futebol, iam a pé para não sei onde, viviam Eiras, mas iam até Carcavelos a pé se preciso. E nós não temos essa vida, nem os nossos filhos têm esta vida. Eu ando com eles de um lado para o outro de carro, eu não os obrigo a andar a pé. Acho que as coisas mudaram um bocadinho. Portanto, eu acho que é importante os pais incentivarem mesmo os filhos a fazerem desporto, porque é a única coisa que os vai safar. Vai safar para eles fazerem exercício. E poderem comer mais também, ter uma vida mais normal, como vocês tinham. Nós já falamos lá está, das Playstations desta vida. O outro pecadilho digital é tudo muito agarrado ao telefone, aos Instagrams, aos TikToks desta vida, com também dois padrões daquilo que se chama os influencers, não é? Por um lado, um influencer corpinho Danone, de que parece que o mundo é absolutamente perfeito, este um lado, e por outro lado o influenciador, que é exatamente o contrário, que é eu quero jogar computador e afins. E isto começa a ter efeito na cabeça destes miúdos logo desde muito cedo. Acredito que mais nas meninas, não quer dizer que não haja rapazes também, aqueles corpos perfeitos obviamente mexem com certeza e querem atingir a perfeição por comparação. Eu sofri muito com isso e não havia redes sociais. A minha rede social era ir ao guincho e eu sofri horrores. Porque aquilo era tudo giríssimo, ainda é. Tudo giríssimo, marguérrimo, surfistas, tudo. E eu tinha vergonha de me despir, não me despia, estava enrolada numa toalha. E aquele era o meu Instagram. E eu sofri imenso com esse Instagram. Eu nem tenho noção o que é o sofrimento de uma miúda hoje com as redes sociais, porque eu nem por isso passei. Por isso acredito que a pressão seja muito maior, a frustração de estar com, imagina, até basta mais 1 quilo do peso, deve ser logo um drama. E obviamente cada vez tenho tido mais pacientes, adolescentes, miúdas nas consultas a quererem ter um corpo completamente perfeito. Escrevi um livro, de resto escreveu mais do que um livro, mas que são as 31 receitas, que mais de 100.000 exemplares. Que reflexo é que ouviu de quem foi lendo o livro? Portanto, já escrevi o primeiro livro, foi o que fez mais sucesso. Foi louco. Não, eu ainda se vendi 200 e tal mil. 200 mil? 250 mil, mais ou menos. Foi espetacular em Portugal, foi muito bom. Esse livro, eu tinha tido um convite de uma editora para escrever, eu nunca tinha escrito, nunca tinha pensado em escrever um livro e escrevi-o. Não sabia que tinha que ir à televisão, eu não sabia, quando assinei o contrato eu nem li o contrato, que dizia assim, tinha que fazer a promoção do livro. E pronto, eu achei que ia escrever um livro e ia vender aos meus pacientes, que já eram alguns, e estava ótimo. E estava resolvido. Eu tinha umas receitazinhas para levar para casa. E estava escrito. Mas não foi isso que aconteceu. Eu tive um impacto grande televisivo, muito grande, quando fui ao Manelis Goxa e à SIC. E nesse dia, como eu também levei fotografias minhas, e do antes e do casamento, eu acho que as pessoas acreditaram efetivamente em mim, que pronto, isto é real, isto é verdade, estão aqui as fotografias, já pesou 90, agora pesa menos, e levou à compra, ou seja, o impulso eu consegui nesses programas de televisão. Não dormi 3 dias antes de ir ao Manuel Lisgoa, com os nervos? Claro, nunca tinha ido à televisão na vida. Ainda hoje não gosto, ainda hoje não durmo, não é uma coisa que eu adoro, mas depois, graças a Deus, já estou mais descontraída, obviamente. Quem está a ouvir este podcast diria que se calhar não, mas quando começa aquilo vai, o programa é o dia antes e os 2 dias antes. E de facto as pessoas compraram um livro, gostaram imenso da leitura, porque eu tentei fazer dia a dia, são 31 dias, eu todos os dias falava com elas, ou seja, hoje vai sentir isto, mas não se assuste, vai ter mais fome, mas amanhã já vai ser melhor, vai ver, capaz de ao fim do dia sentir isto, porque eu tenho experiência de consulta, isto foi tudo feito através da experiência em consulta, que já são 20 anos a dar consultas diariamente, e eu acho que elas gostaram imenso também do próprio do livro, ou seja, não foi só terem visto que é verdade e acreditar em mim e levarem à compra. Começaram a gostar da leitura e da maneira que eu cheguei a elas, uma linguagem muito fácil, muito real, que elas percebessem o que estava lá escrito, nada pouco teórico, não tinha ali a teoria toda. E de repente começam a fazer aquilo e ainda por cima começam mesmo a perder peso. E basicamente começou a ser boca a boca. Estás mais magro, o que é que fiz? Olha, eu comprei o livro, resulta mesmo. Pronto, lá veio outra comprar. Criou-se um fenómeno de dominó. Mesmo, foi
Foi a loucura. Eu nunca achei. Eu juro que achava que ia vender 200 livros nos meus consultórios aos meus queridos pacientes e que já vivia ficar muito contente, porque eu nem sabia que tinha que ir à televisão, nem sabia que era assim que se lançava um livro, nem sabia que tinha que ir às feiras do livro, eu não sabia nada. E ao mesmo tempo foi bom, eu fui sem expectativa nenhuma. Eu escrevi um livro, escrevi aquilo que fazia nas consultas. Está feito. Está feito. E foi muito bom. E foi uma altura muito cansativa da minha vida. Tinha um bebê com 2 anos e um com 4 meses quando escrevi o livro, e a promoção não é fácil, e depois todo aquele mediatismo que na altura depois ganhei, não é? Portanto, foi assim o livro de nutrição mais vendido provavelmente até hoje em Portugal. Soube lidar, mas ainda assim lidei com muito cansaço, mas aguentei-me. Foi uma fase um bocado complicada com bebés muito pequeninos. Nestes 20 anos, e para fecharmos a nossa conversa, qual é o caso, a pessoa que mais a orgulha no seu currículo? Uma paciente que apareceu na capa de um dos meus livros, que perdeu 67 quilos. No primeiro ano só com o meu livro, perdeu 50 quilos com o meu livro só, e apareceu-me passado o ano, marcou passado um ano consulta para me conhecer, e a partir daí ficou minha paciente e perdeu mais dos outros 17 que faltavam comigo. Mas já vinha com 50, como é que alguém perde 50 quilos com um livro? É incrível. Que pessoa é esta? Como é que é? É uma pessoa que foi determinada, que se identificou provavelmente com a dieta em si, não lhe custou especialmente, e que se calhar queria mudar a vida, e quis mudar, já não queria ter mais aquele peso, tinha 132 quilos e chegou aos 60 e tal, quer dizer, é loucura. Perdeu uma dela, no fundo. Perdeu uma pessoa, e até hoje nunca vou esquecer que alguém perdeu 50 quilos com o meu livro e depois me conheceu, e que assim ainda perdeu mais peso, até passar para a manutenção. A força de vontade conta e a ajuda técnica é fundamental, mas para além da vontade e do fechar a boca há uma regra de ouro. Mais do que perder peso, o difícil é manter depois o peso certo, porque quase todos nós engordamos por culpa dos hábitos, e gostar de comer bem é um bom hábito nacional. A comida é boa, saborosa, diferente, cada prato parece que está mesmo ali a pedir para ser comido. Já nem falo de sobremesas com açúcares para 3 meses de caminhadas. Eu, pecador, me confesso, sou escravo de um magnífico leite creme feito com ovos de galinhas caseiras, leite gordo e, claro, queimado na hora. Pensando bem, até podia haver uma dieta do leite creme do Alto Minho. Pensem nisso. E até para a semana.